Você conseguiria reconhecer um comercial da sua infância ouvindo apenas os primeiros segundos? Parece uma pergunta simples, mas ela tem o poder de despertar lembranças que estavam adormecidas há mais de 40 anos. Hoje, quando começa o intervalo, muita gente pega o celular, troca de canal ou procura um botão para pular os anúncios. Mas houve uma época em que era exatamente o contrário. O intervalo também fazia parte do espetáculo. Era nele que surgiam músicas que todo mundo cantava, frases repetidas na escola, personagens que pareciam fazer parte da família, e histórias que, mesmo durando apenas 30 segundos, ficaram gravadas na memória de milhões de brasileiros. Talvez você não se lembre mais do capítulo da novela daquela noite, nem do filme que passou no domingo, mas basta ouvir um antigo jingle que de repente você volta no tempo. Volta para a sala da casa onde cresceu. A televisão de tubo está ligada. O sofá está ocupado. O cheiro do café vem da cozinha. E alguém diz: silêncio, já vai voltar o programa. Só que ninguém se importava em esperar, porque aqueles comerciais também eram inesquecíveis. Hoje eu convido você para uma viagem no tempo. Não para lembrar apenas de propagandas, mas para reviver uma época em que a televisão reunia famílias e transformava simples anúncios em lembranças que atravessaram gerações. Ao longo deste vídeo, vamos reencontrar alguns dos comerciais mais marcantes da televisão brasileira e descobrir por que eles continuam emocionando tanta gente até hoje. Nossa primeira parada é o início da década de 1980, uma época em que a publicidade ainda acreditava que pequenos gestos podiam dizer muito mais do que grandes efeitos especiais. Filha, você vai casar e tem umas coisas que você precisa saber. Tipo, se você vai ao supermercado... À primeira vista, parecia apenas mais uma propaganda de alimentos, mas havia algo diferente nela. Não era o produto que chamava mais atenção. Era a cena. Uma mesa preparada, uma mãe, uma filha, uma conversa simples. Naquela época, as propagandas não eram feitas apenas para convencer alguém a comprar. Elas buscavam criar identificação. Os publicitários sabiam que as pessoas lembrariam muito mais de uma emoção do que de um preço. E funcionou. Décadas se passaram. As embalagens mudaram, os supermercados mudaram, a televisão mudou, mas aquela sensação de aconchego continua viva na memória de quem assistiu. Repare em uma coisa interessante. Nos anos 80, quase toda casa tinha um horário para assistir televisão. A novela, da nossa conta conjunta, o jornal, até 31 de agosto. O programa de auditório. O desenho das crianças. A televisão organizava a rotina da família e os comerciais faziam parte dessa rotina. Talvez por isso eles tenham marcado tanto uma geração, porque eram vistos juntos. Pais, filhos, avós, irmãos, todos na mesma sala. Hoje isso parece comum. Naquela época, era um dos momentos mais importantes do dia. Mas, se alguns comerciais emocionavam pela simplicidade, outros conquistavam justamente por retratar um dos momentos mais marcantes da adolescência. Bastaram 2 olhares, um copo de refrigerante e aquele frio na barriga que quase todo mundo já sentiu um dia. Lançado em 1982, esse comercial conseguiu transformar um momento comum em uma lembrança inesquecível, sem exageros, sem efeitos especiais.
Apenas 2 adolescentes descobrindo o primeiro amor. Era uma propaganda delicada, mas que dizia muito sem precisar falar quase nada. Talvez seja exatamente por isso que ela continua emocionando tantas pessoas, porque todos nós lembramos de algum momento parecido, mesmo que tenha acontecido de um jeito diferente. E esse era um dos grandes segredos da publicidade brasileira daquela época. Ela não vendia apenas refrigerantes, ela vendia sentimentos. E quando um comercial conseguia fazer isso, ele deixava de ser propaganda, passava a fazer parte da nossa história. Os comerciais deixavam de existir apenas dentro da televisão. Eles acompanhavam a infância de milhões de brasileiros. E existe um detalhe curioso. Naquela época, a maioria das propagandas era criada para ficar meses no ar. Quando um comercial fazia sucesso, praticamente todo o Brasil conhecia. Talvez seja por isso que essas propagandas ainda despertem tanta emoção. Elas fazem parte de uma época em que a infância acontecia muito mais do lado de fora da casa do que dentro dela. A televisão reunia a família, mas a rua era o grande parque de diversões. Era um tempo em que a diversão não dependia da internet, dependia da criatividade. E enquanto algumas campanhas apostavam em músicas inesquecíveis, outras descobriram que um personagem carismático podia conquistar o Brasil inteiro. Foi exatamente isso que aconteceu alguns anos depois. Sabe quem tá aí? O Claudinho. Você não vai ver ele? Não, agora estou comendo meu chandelle. É o Claudinho. É o chandelle. Mas o Claudinho é uma gracinha. Se você viveu o final dos anos 80, provavelmente sorriu ao rever essa cena. E talvez tenha sido justamente essa espontaneidade que transformou aquele comercial em um clássico. Milhões de brasileiros passaram a conhecer o produto. Esse é um dos maiores elogios que uma propaganda pode receber. Mas, como acontece com tantas lembranças da infância, o tempo passou. As campanhas mudaram, as marcas evoluíram. Talvez seja exatamente isso que torna esses comerciais tão especiais. Quando assistimos novamente, não vemos apenas uma propaganda. Percebemos que nós também mudamos. Que a criança que ria diante daquela televisão hoje é um adulto cheio de histórias. E talvez a verdadeira nostalgia seja essa: não sentir falta do produto, mas da fase da vida em que ele fazia parte do nosso dia. No começo dos anos 90, a publicidade brasileira começaria a mudar outra vez. Os comerciais ficaram mais sofisticados. As produções ganharam cara de cinema. E algumas campanhas surpreenderam o público pela qualidade das imagens. Uma delas continua sendo lembrada até hoje. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. Os comerciais que contaram a nossa história. Parte 3. Quando a publicidade ganhou cara de cinema. No início da década de 90, a televisão brasileira começou a mudar. As câmeras evoluíram. A qualidade das imagens melhorou. E os comerciais passaram a ser produzidos como verdadeiros curta-metragens. As agências investiam cada vez mais em fotografia, trilhas sonoras e roteiros. O objetivo já não era apenas vender, era emocionar, era surpreender, era fazer com que aquele comercial fosse lembrado muito depois do intervalo terminar. E poucos conseguiram isso tão bem quanto um anúncio que ficou conhecido simplesmente como água. Hoje, ele é lembrado pela beleza das imagens e pela produção impecável. Mas existe um detalhe importante. Naquela época, comerciais de cigarros ainda eram permitidos na televisão brasileira. As campanhas tinham grandes orçamentos e eram tratadas como verdadeiras produções de cinema. Com o passar dos anos, a legislação mudou. Esse tipo de propaganda deixou de existir na TV. E comerciais como esse passaram a fazer parte da história da publicidade brasileira. Independente do produto anunciado, eles mostram como a propaganda evoluiu,
tecnicamente ao longo do tempo. Enquanto algumas marcas apostavam na sofisticação, outras escolheram um caminho diferente. Elas decidiram despertar um sentimento que todo brasileiro conhece muito bem: o orgulho. Foi exatamente isso que uma companhia aérea conseguiu fazer. Naquele tempo, viajar de avião ainda era um sonho distante para muitas famílias. Ver um avião cruzando o céu era motivo de admiração, e a Transbrasil soube transformar esse sentimento em propaganda. Ao reunir nomes como Luiz Gonzaga, Vera Fischer e Éder Joffre, a campanha transmitia uma mensagem muito maior do que simplesmente vender passagens. Ela falava de um Brasil cheio de talentos, de um país que acreditava no futuro, e isso fazia diferença. Porque os grandes comerciais não vendiam apenas produtos, eles vendiam sentimentos. É curioso perceber como muitas empresas daquela época já nem existem mais. Algumas mudaram de nome, outras desapareceram completamente. Mas basta rever um único comercial que todas aquelas lembranças voltam como se o tempo não tivesse passado. Esse talvez seja o maior poder da memória afetiva. Ela guarda emoções muito antes de guardar datas. E quando uma imagem desperta essas emoções, ela nunca envelhece. No começo dos anos 2000, uma nova geração de crianças passou a viver esse mesmo encantamento diante da televisão. Os brinquedos voltaram a dominar os intervalos comerciais, especialmente quando o Natal se aproximava. Quem era criança naquela época certamente se lembra da expectativa. Os comerciais começavam a aparecer semanas antes do Natal. As vitrines das lojas ficavam cheias. Os catálogos circulavam pelas casas. E muitos pedidos para o Papai Noel nasciam justamente depois de assistir à televisão. A boneca Eliana foi um desses fenômenos. Mais do que apresentar um brinquedo, ela alimentava sonhos, criava expectativa e fazia parte de um momento muito especial do ano. Talvez você tenha tido essa boneca. Talvez conhecesse alguém que sonhava em ganhar uma. Ou talvez apenas se lembre da emoção que era esperar o Natal chegar. Porque, no fim das contas, não era apenas o presente que importava. Era tudo o que acontecia até ele chegar. Mas ainda existe um tipo de comercial que marcou gerações de uma maneira diferente. Campanhas que fizeram o Brasil inteiro rir. E que provaram que, às vezes, o humor também é capaz de criar lembranças inesquecíveis. É exatamente por elas que vamos encerrar a nossa viagem. Por isso, eu resolvi não dizer nada. Agora, por favor, a senhora não deixa de comprar, porque senão eles vão dizer que eu não fiz a propaganda direito. E daí eu perco essa boquinha. Os comerciais que contaram a nossa história, parte 4. Muito além da propaganda. Depois de emocionar, depois de divertir, depois de apresentar personagens inesquecíveis, a publicidade brasileira descobriu outra maneira de conquistar o público: o humor. Alguns comerciais fizeram tanto sucesso que suas frases passaram a fazer parte das conversas do dia a dia. Era comum ouvir alguém repetir uma fala da televisão no trabalho, na escola ou em uma reunião de família. Bonita camisa, Fernandinha. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Quando isso acontecia, a propaganda deixava de ser apenas um anúncio. Ela se transformava em cultura popular. Esse comercial é um ótimo exemplo. Mesmo depois de tantos anos, muita gente ainda se lembra dele pelo apelido. E isso mostra como uma boa ideia pode atravessar gerações. A campanha era simples, mas tinha um ingrediente poderoso: o bom humor. Ela fazia as pessoas sorrirem e, principalmente, comentarem sobre ela. Muito antes das redes sociais existirem, alguns comerciais já conseguiam aquilo que hoje chamamos de viralizar. Se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos
Quanta diferença! É que para eles existe shampoo Colorama. As pessoas falavam sobre eles naturalmente, na fila do mercado, no trabalho, na escola. Era a propaganda continuando viva muito depois de terminar o intervalo. Mas existe um comercial que resume muito bem tudo o que vimos até aqui. Porque ele não ficou marcado apenas pelo produto. Ele ficou marcado pela sensação que transmitia. Chambinho da Chamburci. Chambinho, o queijinho do coração. É difícil assistir a esse comercial sem sentir um sorriso aparecer. Ele nos lembra de uma época em que a infância parecia mais simples, em que brincar ocupava a maior parte do dia, em que a televisão fazia parte da rotina da família. Talvez seja justamente por isso que tantas propagandas antigas continuavam emocionando. Elas não nos fazem lembrar apenas das marcas. Elas despertam lembranças da nossa própria vida, do bairro onde morávamos, dos amigos da infância, das férias escolares, dos aniversários, dos almoços de domingo, dos nossos pais ainda jovens, e até daquela televisão que ocupava um lugar especial na sala. Meu coração. O tempo passou. As propagandas mudaram. Hoje elas aparecem no celular, nas redes sociais, nos vídeos da internet. São mais rápidas, mais curtas e muitas desaparecem poucos dias depois de serem lançadas. Tem o Magalu. Mas aquelas campanhas de décadas atrás conseguiram algo que nenhuma tecnologia é capaz de fabricar. Elas conquistaram um espaço permanente na nossa memória. Talvez porque tenham feito parte de momentos felizes. Talvez porque tenham acompanhado fases importantes da nossa vida. Ou talvez porque a verdadeira lembrança nunca esteja na propaganda. Ela esteja nas pessoas que estavam ao nosso lado quando ela passou na televisão. E essa talvez seja a maior lição desta viagem no tempo. Os comerciais antigos nunca venderam apenas produtos. Eles registraram costumes, mudaram expressões, criaram personagens, embalaram infâncias e, sem querer, acabaram contando um pedacinho da história do Brasil. Agora eu quero que você faça parte do próximo episódio. Escreva aqui nos comentários qual comercial marcou a sua infância e por quê. Pode ser aquele que fazia você cantar junto, aquele que fazia toda a família rir, ou aquele que, até hoje, basta ouvir os primeiros segundos para voltar no tempo. Quem sabe ele não aparece no próximo documentário. Se você gostou dessa viagem pela memória da televisão brasileira, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque toda semana vamos abrir um novo álbum de lembranças e tenho certeza de que muitas delas ainda estão esperando para ser redescobertas. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Lucivande e nos encontramos no próximo episódio do canal Velha Saudade. Porque o tempo passa, mas as boas lembranças sempre encontram um jeito de voltar. Tchau, gente, e até o nosso próximo vídeo.